Então, na aula de segunda-feira, então vou fazer um retrospecto. Na aula de segunda-feira, a gente começou a atacar esse problema aqui. Eram duas afirmações. A primeira era que uma função f de AB em R é Riemann integrável, C e somente C, para todo Czinho que pertence a AB, tanto a restrição em AC quanto a restrição em CB são Riemann integráveis. E aí na segunda-feira mesmo a gente fez esse lado aqui. Esse aqui já fizemos. Que a ideia era, se eu sei controlar a distância das somas de Riemann até integral na partição inteira, eu uso o delta que controla o tamanho da partição no intervalo inteiro e uso isso para controlar os deltas das partições dos intervalos menores. Para isso, o que eu faço? Pego uma partição no intervalo menor e completo de um jeito esperto. Aí, o que a gente ia fazer? Faltou a volta. A volta a gente ainda não fez, não completou diretamente. Esse é o da integração, né? Hã? Isso. Só que aí, além disso, faltava isso aqui. 2, que é se f de AB em R é Riemann integrável e Czinho pertence a AB, então, eu comecei a gravar esse diabo? Comecei. Então, a integral de A até B da função f é igual à integral de A até C da função f mais a integral de C até B da função f. E esse aqui a gente também não fez. E aí eu prometi que tanto a volta, essa parte de interrogação, quanto esses dois, a gente ia fazer num tiro só. Para isso eu precisava de um lema, que eu comecei a provar na segunda-feira, não consegui acabar, e aí na quarta-feira eu voltei, meio que dei uma ideia do que eu já tinha feito na segunda e terminei. Gastei a aula inteira para provar isso aqui. Lema, que foi na quarta-feira. Uma função f de AB em R é Riemann integrável e a sua integral é um número L, C e somente C, para todo epsilon maior que zero, existe uma partição do intervalo tal que a distância das somas de Riemann, quando calculadas em outras partições, a distância delas até esse número fica menor que epsilon, sempre que essa partição aqui está dentro da partição aqui. Então, o lema foi para mostrar que a gente pode trocar, na hora de controlar a integral, em vez de controlar as somas de Riemann por meio da norma da partição, eu posso controlar diretamente a partição. E aí eu peço que as partições melhores são aquelas que contêm a partição. Hoje, enfim,
a gente vai começar a tirar um montão de consequência disso. Em particular, fechando isso, a gente fechou os axiomas de integral, tipo, mostrei que essa noção de integral tem as propriedades que eu prometi que ia ter, só que a gente também vai começar a ver mais coisas, tá? Mas hoje que eu vou provar isso, eu vou começar com isso aqui. Então, a volta, se a função f restrita a C e a função f restrita a CB são RI, então f é RI, e mais do que isso, a sua integral é a soma das integrais. Então, se eu sei que a função f é Riemann integrável nesse pedaço do intervalo, então se eu sei que ela é integrável, vou colocar aqui A, B, C. Se eu sei que ela é integrável nessa região, significa que eu sei quanto que mede isso. Esse valor vai ser, digamos que um certo número azão. Se a f é integrável nesse pedaço, significa que eu também sei calcular a integral da função nesse pedaço, e aí essa área mede um certo b. O que eu vou mostrar é que A mais B é justamente o número que serve como limite das somas de Riemann que definem essa integral, e portanto essa função vai ser Riemann integrável. Tá? Agora, o pulo do gato é o lema. Prova. A gente vai usar o lema. Você fala, porra, mas esse lema mó nada a ver, parece super inútil. Ó, a função, então, só para dar nome aos bois, dando nome aos bois, vamos lá. Chamemos, vou chamar a integral de A até C, da f de t, como sendo azão, e a integral de C até B, de f de t dt, eu vou chamar de Bzão. Então, só para deixar explícito que o desenho fez aqui. Isso aqui eu vou chamar de estrela, isso aqui eu vou chamar de 2 estrelas. A princípio, essa integral aqui, ser A, significaria que existe um tamanho de partição a partir do qual, se eu pegar partições do intervalo AC, que a norma é menor que esse número, então a soma de Riemann correspondente, a diferença entre essa soma e o A, um módulo dessa diferença fica menor que algum epsilon que eu tinha fixado. A princípio, só que pelo lema, estrela implica que existe P1, P0, partição de AC, tal que isso aqui acontece, vamos lá. Como sempre, né? Vamos fixar um epsilon no começo da conversa. Então, existe uma partição P0 desse intervalo, tal que isso aqui acontece sempre que Q0 é uma partição de AC
tal que os pontos da partição P0 estão todos dentro da partição Q0. Então, existe uma partição, eu sei que existem pontinhos que eu coloco aqui, tal que se eu pegar qualquer partição que contém esses pontinhos que eu peguei, a diferença da soma de Riemann e o número A em módulo vai ser menor que ε sobre 2. Então, esses pontos aqui bastam. Eles controlam. A partir daqui, basta que esses pontos estejam lá que eu consegui assegurar isso. Tá? Analogamente, duas estrelas, esse aqui, diz que existe uma partição P1 do outro pedaço tal que a diferença das somas de Riemann calculadas numa partição Q1, a diferença disso, aqui ficou ruim, peraí, F. Essa diferença entre a soma de Riemann calculada na partição e B, isso fica menor que ε nesse módulo, sempre que... menor que ε sobre 2, perdão. Sempre que Q1 é partição do CB, tal que o P1, os pontos do P1 estão dentro do Q1. Então, agora eu consegui o quê? Pontinhos desse lado. Eu vou fazer assim. Tais que se eu pegar qualquer partição que tem esses traços azuis entre os pontos, eu consigo controlar a distância da soma de Riemann correspondente até o número B. Se eu olhar os dois juntos agora, eu tenho uma partição para o AB. Mas vejam como... assim, a sujeira que ia aparecer se eu tivesse que controlar com norma de partição, ela ficou toda escondida nesse lema. Então, se eu podia ter metido um migué assim, isso aqui vale, pronto. Ou eu poderia já ter falado desde o começo que essa aqui ia ser a nossa noção de integral. Só que aí, quando eu fosse provar outras coisas, ia ter algum trabalhinho, tipo, não existe almoço grátis. Quando eu fosse mostrar que toda função contínua é Riemann integrável, eu ia ter algum outro trabalhinho a mais. Tipo, em algum momento, a sujeira que esse lema aqui revelou, você ia até colocar embaixo do tapete, mas às vezes se ia pisar no tapete, ia vazar um pouquinho. Então... eu acho que o Terence Tao escreve em algum artigo dele sobre como que é escrever matemática e coisas do tipo, que ele fala que existe uma lei de conservação da dificuldade. Você tem um resultado que é muito difícil mesmo. Por mais que você mude a linguagem, por mais que você use outra abordagem, a parte técnica, a parte ruim, ela pode até ficar escondida, mas ela ainda está lá, se você for olhar as contas. Você consegue só disfarçar, você coloca uns tapetes elegantes, disfarça com um diagrama, umas coisas assim. Enfim, isso é o que a gente tem. Isso e isso. Bom, agora, chamando de P, isso aqui, que é a união das partições, tudo bem? Observe que se você tiver, observe que, primeiro, P é partição de AB. O primeiro pedaço era uma partição do A até C, a segunda partição do C até B, então uma partição do negócio. Segundo, se
Se Q for partição de AB tal que o P está dentro do Q, então um dos pontos da partição P0, porque ó, esse ponto está na P0, o C também, e o C está na partição P1. Então o C, esse pontinho aqui tem que estar na partição B. O C aparece na partição. Então, em particular, C é um dos pontos de Q. Porque é um dos pontos de P. Então, tem que ser um dos pontos de Q. Logo, se essa partição Q que eu peguei, ela é Q0 até um QM, então existe um QN, existe um único N tal que o QN é o C. Então, em algum momento aqui apareceu o C, e daí acabou. Se a gente for analisar o que é isso aqui, vou pegar aqui S, uma tag, chamar S de S1 até SM, uma tag na partição Q. Eu vou calcular a soma de Riemann da função f em Q com essa tag. Isso é a soma de izinho indo de 1 até m, de f de SI, vezes QI menos 1, menos A mais B. Só que isso é igual fazer a soma até N do F de SI No CBN até N. Pera aí, não, aqui eu escrevi errado. Não fazia sentido ser do 1. Eu começo do N e vai até N. Desculpa. Agora, isso é... A gente pode reescrever assim, ó. Oi? Acho que o grupo dela é esse N, quando você está no momento. Tá. Eu acho. Ó, o N é o momento onde esse cara aqui apareceu. Posso ter errado algum índice, vamos ver. Foi. Aí eu quero até a Nésima. No próximo começa no N mais 1.
Então, no próximo vai começar nesse bloquinho aqui. Aí, no caso, se a gente olha só Isso. para amor, para perder, para felicidade. Isso. Então, aqui vai de n mais 1. Obrigado. Eu estava achando estranho porque eu estava somando uma coisa que ia ter aparecido aqui de novo. Aí, como que eu ia cancelar? Não cancela. Mas agora, se você pode reescrever isso aqui assim, ó. Somatório de J de 1 até M menos somatório de J igual a 1 até M menos N, tá certo? Do F, do S de J mais N, isso, vezes QJ mais N menos QJ mais N menos 1. Isso. Porque, ó, se esse aqui é o QN, esse aqui é o QN mais 1. Esse é o QN mais 2. Então, eu estou olhando, todos têm pelo menos um N lá dentro. Então, eu estou fazendo pelo menos um N lá dentro. E nota que no primeiro passo, quando eu faço o QJ, J igual a 1, então é 1 mais N. Aqui vai ser 1 mais N menos 1. Então, vai voltar para cá, que tinha que voltar mesmo. Então, tá certo. Só que aí o que acontece? Isso é a soma de Riemann numa partição que contém P0. No intervalo AC. Isso é outra soma de Riemann em outra partição que contém P1. No intervalo CB. Então, se eu observar isso aqui agora, isso é menor ou igual que a soma de Riemann. Eu vou chamar de Q0 S0 menos A mais a soma de F em Q1 S1 menos B. Essa parte é menor que epsilon sobre 2. Essa parte é menor que epsilon sobre 2. Se eu somo as duas, dá epsilon. Então foi, tá? Só para deixar explícito aqui, onde Q0 é a partição que vai de Q0 até Qn, Q1 é a partição que vai de Qn. E aqui eu tenho que repetir esse ponto mesmo, até QM, porque esse ponto é o fim de uma, mas é o começo da outra. Tá? E S0 são os pontinhos que vão de S0 vão de S1 até Sn, e S1 são os pontinhos que vão de Sn mais 1 até Sn. Então, todo ponto de P0 tem que ter aparecido aqui. E todo ponto de P1 tem que ter aparecido aqui. Então, por conta disso e disso, conseguiu isso. Falei, a dificuldade estava no lema. E percebam que isso prova aquela identidade também que faltava. Então, por isso que foi duas coisas num tiro só. A identidade das integrais que eu precisava já me mostrou a volta. Beleza? Então... não, aquele lema... Vai ter um outro teorema que a gente vai fazer que é ruim, mas não chega a ser ruim como ele. Até porque a pior parte
A parte já foi. Exemplos agora. A gente já sabe que se f de AB em R é contínua, então sua integral existe. Existe. Então toda função contínua que você pegar, a integral dela existe, a gente já sabe. Em particular, se a gente conhece uma fão de AB em R é uma função fão diferenciável tal que fão de x igual a f' de x para todo x que pertence a B, então só estou recordando essa parte do teorema fundamental do cálculo, a gente pode usar isso. Vou ficar gastando tempo com a gente em análise, fazendo cálculo integral de função polinomial? Não vou. Vou ficar gastando tempo provando formulinha que se a sua função é xn, então a fona que você pega é x elevado a n mais 1 dividido por... Não, vocês já sabem isso. Aqui é a linha. Obrigado. Agora está certo. O que eu vou fazer mais na frente daqui a pouco a gente já vai acabar a parte de integral, eu vou para séries de funções e ver como que a gente integra séries, diferencia, e eu vou falar de funções trigonométricas, exponencial, para a gente ver direitinho como prova aquelas propriedades marotas dessas funções. Mas lá na frente, o que eu quero observar é o seguinte, aqui eu estou pedindo que a função é contínua. Então, vou desenhar uma função contínua aqui. Beleza, a gente concorda que sabemos calcular a integral dessa função, certo? E agora, aí, sei lá, suponha que a integral, essa função aqui é f, e a integral dela é igual a, sei lá, 5. Vou definir uma função g agora. Essa função não é mais contínua. Foi, chegou aproximando, tinha aqui, mas nesse ponto eu coloquei ela sendo bzinho. Então, função g é essa. Então, ela coincide com a f em todos os pontos, exceto b. Em b ela deu aqui. Essa função g é Riemann, vocês acham que é Riemann integrável? Eu sei calcular a área dessa funçãozinha embaixo da curva intuitivamente, não precisa ser um argumento formal. Eu arranquei, isso aqui é uma área, eu arranquei uma fatia que mede o comprimento desse ponto 0 vezes a altura 0. Então eu tirei uma fatia que mede 0. A área disso deveria continuar valendo, né? Então a integral dessa função g também é 5. Se em vez de trocar... Se agora eu vou... Pego esse pontinho C aqui. Aí aqui eu quero que o valor da função está aqui. E mesmo se o argumento anterior
funciona, aqui ainda funciona. Agora, essa função g nova, ela não é contínua. Não em todos os pontos. Mas então, esse critério aqui, ele só me dá uma direção. Se uma função f é contínua, então ela é integrável. Mas não significa que a função ser integrável é contínua. Então, a gente vai caminhar para onde? A gente vai caminhar, nossos próximos objetivos é entender, ter um C e somente C. A função é Riemann integrável, C e somente C, alguma coisa acontece. Uma coisa a gente sabe, tem que ser limitada. Se a função explode, esquece, ela não vai ser integrável no sentido de Riemann. Tem até outros sentidos onde ela vai ser integrável, mas depois a gente vê isso. Mas, além de ser limitada, eu já vou explicar como que argumenta direitinho para fazer isso. Isso aqui, você cortou uma fatia, isso é um migué, filha da puta, isso não prova porra nenhuma. Mas, dá um outro exemplo aqui. Aliás, eu vou argumentar agora, é melhor. Então, vou argumentar direito. Como argumentar feito gente. Então, Armengue, seja H de A bem R dada por H de X, eu vou definir essa H de X como sendo 0 se X pertence a B, se X é diferente de C, então sejam H e Czinho um ponto no intervalo, e eu vou colocar a função como sendo 1 se x é igual a C. Então, essa função que eu estou colocando aqui é uma função muito besta. O gráfico dela faz isso. Nada, 0, 0, 0, 0, 0. Chegou aqui, salta para 1, 0, 0, 0, 0. Isso é um tipo de truque que acontece muito. Então, primeira coisa, pelo mesmo tipo de argumento daqui, assim, intuitivamente, essa função deveria ser Riemann integrável, né? Por quê? Altura 0, 0, 0, 0, aqui, numa coisinha que tem largura 0, deu um salto, 0, 0, 0, 0, isso aqui deveria ser integrável. A integral deveria ser 0. Então, vamos lá. Suponha que a integral de A até B da função H seja 0. Tudo bem? Suponha. A gente vou mostrar isso depois. Agora, se G de A bem R é tal que o conjunto dos pontos onde a minha G é diferente da minha F é finito, então vou chamar isso aqui de D de diferença, tá? Então esse D
tem só finitos pontos. Digamos que ele tem o ponto C0, C1, até um certo Cn. Ok? Bom, mas se a função g de C0, eu vou chamar isso aqui de, fazer assim, g de C0, g de CI é diferente da f de CI, porque nesse ponto g é diferente de f. Mas se ela é diferente, então existe um DI tal que a g de CI é igual a DI mais f de CI. Óbvio, né? Porque eu quero descobrir quem é o DI que faz isso. Eu sei quem é G de CI, eu sei quem é F de CI. DI é a diferença. Então, se eu pegar a diferença de GCI por FCI, isso vai me dar um número que, quando eu somar com F de CI, vai me devolver G de CI. Tudo bem? Logo, G de X, eu vou dizer que essa função depende de C, tá? A função G é a função F, só que isso aqui acontece. Por quê? Vamos com calma. Vamos calcular essa função. Vou calcular esse lado no x igual a C0. Então, em x igual a C0 fica f de C0 mais D0 vezes h de C0 calculado em C0 mais D1 vezes h de C1 calculado em C0 mais dn vezes h de Cn calculada em C0. Acontece que a função h de C dá zero em todo mundo que não é C, exceto em C. Em C ela dá 1. Então aqui, h de C0 calculado em C0 dá 1. Então isso aqui vai ficar D0. H de C1 calculado em C0, C1 é diferente de C0. Então aqui morre. Vai ficar 0. dn, H de Cn calculado em C0, Cn é diferente de C0. Então, H de Cn nesse ponto, C0 é 0. Então essa parte morre. Sobrou F de C0 mais D0. Só que F de C0 mais D0 é G de C0. Então, nesse ponto, deu certo. 0 foi importante? Não. Em qualquer CI, esse argumento funcionaria. Agora, pega um ponto que não é nenhum desses. Se o ponto não é C0, morre aqui. Se o ponto não é C1, morre aqui. Se o ponto não é aqui, morre aqui. Então, num ponto que não é nenhum desses, deu F de X.
só. Só que, num ponto que não é nenhum desses, a função f tinha que ser igual à função g. Porque eu estou dizendo que elas são finitas, elas são distintas, elas diferem só num conjunto finito de pontos, nesse conjunto. Então, em qualquer um dos casos, se o ponto que eu peguei está aqui, ou se o ponto que eu peguei não está aqui, g é igual a f calculado nesse ponto. E o Kiko? F, eu estou supondo rima integrável, então suponha f de AB em R, rima integrável. F é rima integrável. Estou supondo, eu vou mostrar para vocês que essa função aqui, que dá esse saltinho, é rima integrável. Para qualquer czinho que eu coloco. Então, se essa aqui é, ela vezes uma constante também. Se essa aqui é, ela mais uma constante também. Se essa aqui é, ela vezes uma constante também. Mas agora eu tenho infinitas funções rima integráveis, a soma delas é rima integrável, G é uma soma de funções integráveis. E aí, mais do que isso, se eu calcular a integral da função G, a integral da função G de A até B vai ser igual a integral de A até B da F mais D0 vezes a integral de A até B da função H0, H de C0 de T dt. Só que eu estou supondo que essa integral é zero. Então, essa aqui vai morrer, só que ainda vai ter um D1 vezes integral de A até B de HC1 T dt. Mas, de novo, isso é zero. De novo, isso é zero. Então, a integral de G é a integral de F. É embolado, assim, meio enrolado o jeito de você fazer esse tipo de argumentação, mas, não, pelo menos não é migué, assim, tipo... Tudo bem? Então, só preciso mostrar que a integral dessa função é zero. Vou fazer, eu ia deixar como exercício, mas eu vou fazer. Que horas são, por gentileza? Ah, não, vou fazer, estou com muito tempo. Então, agora, por que a integral de A até B dessa função h de c dt, h de c t dt é zero? Vamos calcular vamos mostrar no braço que a integral dela é zero. Como? Para calcular a integral de rima é um limite de somas de rima em partições calculadas em partições do intervalo. Então, seja P0 até Pn, uma partição de AB. Então, A e B, aqui, P1, P2, P3, P4, P5. P6 é esse, P0 é esse. Para eu calcular uma soma de rima, eu preciso também de tags. Então, tem que em cada um dos subintervalos tem que escolher um ponto. Escolher aqui, escolher aqui, escolher aqui, escolher aqui, escolher aqui, escolher aqui. Certo. Aí eu vou e calculo
a soma de rima. Deixa eu só colocar aqui, T1 até Tn, uma tag. Mas eu vou e calculo. Nossa! Bom. Aí a questão é, isso aqui daria quanto? Tem uma informação que eu não desenhei aqui ainda. Que essa função, o gráfico, ela é essencialmente uma função que o gráfico é zero em quase todos os pontos, exceto no ponto C. Então, a depender de onde caiu o ponto C, é muito fácil calcular essa soma. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí agora eu tomo cuidado para ver onde está o C ou não. 0, 0, 0, 0. Primeira situação. Vamos supor que o C estava aqui. Nessa situação, em algum momento eu vou calcular desculpa, que era para ser H de C. Em algum momento eu vou calcular a H de C no ponto C? Nesse caso não, porque as tagzinhas são os pontinhos pretos. Faltou marcar aqui, desculpa. T1, T2, T3, T4, T5, T6. Não calculo, né? Ela nunca vai ser, ela não é uma dessas tagzinhas. Então, dá zero. Deu zero em todos esses pontos. Então, acho que vocês concordam que, em geral, vai ser sempre positivo, porque nunca está dando... eu nunca peguei essa função como dando menor do que zero em alguma coisa, então, independente do ponto que eu coloque aqui, vai ser sempre maior ou igual que zero. Beleza, essa é uma situação. Outra situação. Poderia ter acontecido vou voltar o pontinho P3 para cá, mas poderia ter acontecido isso aqui. O ponto que eu peguei, a tag, foi exatamente o ponto C. Nessa situação, vai ser 0 vezes o tamanho desse, mais 0 vezes o tamanho desse, mais 0 vezes o tamanho desse, mais H de C calculado em C, que é 1, vezes o tamanho desse. Então, essencialmente é o tamanho desse, que é 1 vezes P4 menos P3, então nesse caso daria 1 vezes P4 menos P3, mais 0 vezes o tamanho desse, mais 0 vezes o tamanho desse. Então, deu aqui, nessa situação, deu o tamanho do subintervalo onde ele está. Mas o subintervalo onde ele está é menor ou igual que a norma da partição. Que a norma da partição é o tamanho do maior subintervalo. Deu o tamanho de algum subintervalo. Não? Sim. Então, nessa situação, deu isso. Porque poderia ser que o maior subintervalo é outro. Então, por isso que é menor ou igual. Só que tem uma última situação que a gente não considerou ainda. Poderia ser que o P3 é o próprio ponto da partição. O P3 é o C. Se o P3 é o C,
a gente tem que estar preparado para uma situação que é meio constrangedora, mas que é uma situação que poderia acontecer. A tag 3, ela tem que ser pega entre P2 e P3, mas ela pode ser P3. Esse T3 poderia ser esse ponto. Ele não precisa estar exatamente no interior, ele pode estar na beiradinha. Só que o T4 tem que estar entre P3 e P4. Então poderia ser P3 também. Então existe uma situação muito constrangedora onde o T3 e o T4 podem ser iguais a C. Nota que não vai ter uma outra situação do T3 ser igual ao T4 ser igual ao T5, porque não tem como o mesmo ponto estar em 3 subintervalos. Ele pode estar no máximo em 2, que é justamente na subdivisão entre dois caras. Não tem como ter um terceiro intervalo, porque eles vão pulando, né? Os extremos são estritamente maiores um que o outro. Então, na pior das situações, o pontinho C aparece 2 vezes. Mas se ele aparece 2 vezes, vai ser 0 vezes o tamanho desse, mais 0 vezes o tamanho desse, mais 1 vezes o tamanho desse, mais 1 vezes o tamanho desse, 0, 0, 0, 0. Então, na pior das hipóteses, isso é menor ou igual que 1 vezes... Colocar aqui P2 menos P3 menos P2, mais 1 vezes P4 menos P3. Na pior das hipóteses. Certo? Só que isso é menor ou igual que o tamanho da norma da partição. Isso aqui é menor ou igual que a norma da partição. Então, na verdade, na pior das hipóteses, qualquer soma de Riemann que eu pego dessa função, ela vai estar entre 0 e 2 vezes a norma da partição, o tamanho da soma de Riemann. Porque a função ela só vai poder dar, a soma de Riemann só vai poder dar esses saltinhos. Porque justamente o gráfico está achatadinho. Então, na pior, o que aconteceu aqui? É a situação onde vou pegar essa situação ruim, ou boa, depende do ponto de vista. Esse cara era um ponto da partição e foi a tag que eu escolhi para esse intervalo, aqui, e foi também a tag que eu escolhi para esse intervalo. Então vai ter esse retângulo e esse retângulo. Então vai ser 1 vezes a largura, mais 1 vezes a largura desse. Só que essa largura é menor ou igual que a norma, essa largura é menor ou igual que a norma. Tá, por conta disso que é tão discreto, tipo, tá 0, 0, 0, subiu. 0, 0, 0, 0. Bom, mas se eu sei disso, então, se eu quiser que o tamanho da soma de Riemann seja menor que epsilon, é só eu pegar como norma epsilon sobre 2. Então, assim, para epsilon maior que 0, basta tomar delta igual a epsilon sobre 2. Isso. Então, a diferença disso aqui menos 0, mas 0 é... né? Isso aqui vai ser menor ou igual que 2 vezes a norma da partição, que é menor do que 2 vezes delta, que é igual a epsilon. Para toda T tag em P. Então a gente mostrou no braço
Portanto, a integral de a até b dessa função é zero. Beleza? Vou fazer mais um exemplo antes da gente começar a atacar o problema de determinar quando que uma função é rima integrável ou não. Acho que, sei lá, exemplo 2i, eu não lembro como que eu estava enumerando. Acho que é o 3i. Hã? 3i, verdade. Obrigado. Seja, então, exemplo clássico, não tem aula de análise com integral que não fale desse exemplo. Considere f de 0,1 em R dada por f de x igual a 1 se x pertence aos racionais e está entre 0 e 1, 0 se x pertence ao 0, 1, mas não pertence aos racionais. É a função característica dos racionais. Então, se você tentar desenhar o gráfico dela, você não consegue. Porque vai parecer que ele está tanto na altura 1 quanto na altura 0. Mas é que ele vai saltando assim. Né? Então não tem como desenhar esse negócio de modo mais ou menos razoável. A função f, ela é limitada. Ou é 0 ou é 1. Mas f não é Riemann integrável. Aqui eu vou usar um argumento, tem várias formas de fazer isso. Eu vou usar um argumento que, de certa forma, é parecido com, sei lá, quando a gente vai provar que menos 1 elevado a n não converge. Eu mostro uma subsequência que vai para 1, outra subsequência que vai para 1. Aqui eu vou pegar uma subrede das somas de Riemann que vai para um lugar e outra que vai para outro. E aí, exatamente. Então, lembra que a gente tinha visto que se recordar é viver, vamos lá, recordar é viver. A gente viu que no passado, né, se XD é rede que converge e eu tenho C contido em D, cofinal, esse cofinal significa para todo desenho que pertence a Dzão, existe um C que pertence a Czão, tal que C é melhor do que D. Então, ele está andando dentro do conjunto dirigido, tipo os ímpares, os pares, estão voando dentro dos naturais. Assim, você pega um número natural, tem um número par maior que ele. Então, assim como tem um ímpar maior que ele, você sempre consegue. Primos, a mesma coisa. Tem um primo maior do que o número que você escolher, sempre.
Se isso aqui acontece, então isso aqui converge para L. Então, se você fizer xczinho, um czinho pertencente a czão, isso converge para L também. Consequentemente, se eu pegar uma rede que tem um cofinal que vai para um lugar e outro cofinal que vai para outro, elas não poderiam convergir. Então, vamos lá. Para cada partição P eu vou considerar dois tipos de tag. Então, ó, aqui está o 0, aqui está o 1, P1, P2, P3, P4, P5, P0. Uma tag eu vou escolher de um jeito esperto, outra tag eu vou escolher de outro, mas para qualquer partição eu vou escolher uma. O que a gente sabe da função? Que se a função eu calculo ela num número racional, então dá 1. Se eu calculo ela num número irracional, dá 0. Então, será, como os jovens dizem, será se eu encontro uma partiçãozinha esperta aqui, que em todo ponto que eu calcular a função vai dar 1? Eu consigo uma tag assim? Eu quero escolher um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, tal que quando eu calcular f em cada um desses pontos dá 1. Só escolher um número racional, né? Então, eu pego esse cara aqui como sendo T1 pertencente a P1 menos P0, interseção com os racionais. Posso fazer isso porque entre quaisquer dois números reais distintos tem um racional. Pego o T2 da mesma forma. Analogamente, então eu vou e pego T, eu fixo uma tag T, mas essa tag depende do P, eu vou colocar assim. Tantan vai ser igual a T1, Tn, e aí eu vou pegar uma I também de P, que vai ser S1, Sn, tais que o Ti, a única coisa que eu vou pedir para ele é que ele pertença a esse intervalo, mas ele seja racional. O Si, eu vou pedir que ele pertença a esse intervalo, só que seja irracional. Então, não quero que... E também, entre quaisquer dois números reais, existe um número irracional. A gente também já viu isso, lá em análise 1. Tudo bem? Bom, mas nota o seguinte... o conjunto C das partições junto com as tagzinhas de números racionais é cofinal no conjunto de todas as partições.
Porque pega uma partição qualquer. Então pega a partição junto com a tagzinha. Se eu pego a própria partição com essa tag nova, ela já é melhor, porque lembra, no comparativo entre partições, a tag não interfere. Então isso aqui é automaticamente verdadeiro. É automaticamente verdadeiro. Tá, vamos lá. Quando fixe P R partição com tag R. Então eu tenho aqui P0 até um certo PM e R como sendo R1 até um certo RN. Tagzinhas, tudo bem? Esse R é... Dane-se, um ponto é racional, outro é irracional, não importa. Agora, eu consigo... Vou perguntar, existe alguma partição do tipo, vou usar outra letra, P', T', melhor do que essa PR que você pegou? No sentido que você quiser, tem dois. Tem no sentido da norma e no sentido da inclusão. O que você preferir. Você lembra que para uma partição, nos dois tem dois sentidos, né? Vamos lá, um deles eu digo que uma partição PT, ela é melhor do que uma partição QS, assim, C e somente C, a norma de Q é menor ou igual que a norma de P. Veja que as tags não importam. O outro jeito que a gente pode usar agora, como a gente pode usar os dois. Isso aqui acontece, C e somente C, a partição P, os pontos dela estão dentro da partição, da partição Q. E de novo, os pontos da tag não interessam. Então, se eu peguei uma partição, pontinhos, de 0 a 1, e entre esses subintervalos eu peguei outros pontos, é só eu ignorar esses pontos, olhar os pontos que eu tinha fixado, e aí esse par, o próprio par PTP serve. Esse aqui já faz o trabalho. Então, é cofinal. E da mesma forma, se em vez de colocar essa tag, eu colocar essa tag, também. Tudo bem? Então, deixa eu... Analogamente, para cetil, o conjunto dos pares da forma P e P, com P partição de 0 a 1. Então, tanto esse aqui é cofinal, quanto esses aqui são cofinais. Acho que estava com dúvida sobre o que é ser cofinal. Porque eu estava vendo ali, estava... Era para fazer o
Uhum. Eu lembrava dessa palavra. É um truque para falar de subsequência generalizada. Mas agora observa que se f fosse integrável, se ela fosse RI, então quando você calculasse o limite das somas de Riemann de f calculadas em PTP, como ecofinal, tem que ir para o mesmo lugar que as somas todas vão. Só que isso também teria que ser igual ao limite das somas de Riemann calculadas em P e P. Só que se eu calculo aqui, eu estou pegando númerozinhos racionais, vai ser 1 vezes P1 menos P0, mais 1 vezes P2 menos P1, mais 1 vezes P3 menos P2. Fazendo isso, eu vou ter a soma telescópica dessas coisas, que vai dar P5 menos P0, vai dar o Pn menos P0, que é o tamanho do intervalo, que é 1. O tamanho do intervalo é 1. Só que desse lado, quando eu calculo em irracionais, vou fazer assim. Aqui eu escolhi pontinhos que são irracionais. Tipo, em vez de bolinha, eu estou marcando triângulo. Aqui, essa função no irracional dá 0. 0 vezes o tamanho do intervalo, mais 0 vezes o tamanho do intervalo, mais 0 vezes o tamanho do intervalo, blá, 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 dá 0. Portanto, 0 é igual a 1. Absurdo. Se serve de consolo com o critério que a gente vai ver muito em breve, só de olhar para essa função você ia saber que ela não pode ser Riemann integrável. Porque ela tem um problema grave. Ela é descontínua em todos os pontos. Você pode ter algumas descontinuidades, mas você não pode ter muitas. A terminologia correta é medida nula. A função ela só pode ser descontínua num conjunto que tem medida nula. O que é medida nula? Etc. Não sei o que. Deixa eu ver que horas são. Você vai ver no próximo episódio. Semana que vem a gente vê esse critério. Que eu preciso de um critério auxiliar antes. E aí, de novo, esse critério auxiliar vai ser um pouquinho problemático, mas não tanto. Só 2h54, não são nem 3 horas. Então, eu vou para teaser. No próximo episódio de The Walking Dead. Eu queria conseguir fazer a voz do narrador. Next episode. EMC's The Walking Dead. Nossa, isso deve ter ficado uma merda. Desculpa aí, Ana. Foi mal. Próximo episódio. A gente vai ver que a gente vai usar, eu vou provar para vocês um critério que se chama critério de Riemann-Darboux. Não usa, ele não é que eu vou usar somas superiores e inferiores para o critério, mas eu uso na demonstração, por isso Darboux, que é esse aqui, f de A bem R é Riemann integrável, C e somente C, para todo epsilon maior que 0, existe, eu vou até escrever em extenso, e vou sublinhar, existe uma partição P, tal que isso aqui para todas T e T', tags de P. É extremamente útil
porque agora eu não preciso ficar refinando as partiçõezinhas. Se eu encontrar uma partição tal que, independente das tags que eu coloco na partição, se eu fizer a soma de rima com respeito à outra, subtrair a soma de rima com respeito a uma, isso dá menor que epsilon. É tipo um critério de Cauchy. Só que no critério de Cauchy que a gente tinha visto, eram para quaisquer partições P' e P2' que melhoram P. Aqui a partição P está fixada. Tá? Em particular, se vocês voltarem na aula de toda função contínua é rima integrável, tem uma hora que eu faço um argumento lá que fala, a ideia seria essa. Se eu pudesse usar só uma partição, em vez de ter que me preocupar com qualquer partição, o argumento acabava aqui. Mas aí eu tive que fazer um armengue porque não dava certo. E aí eu falei, no futuro, a gente vai ter uma ferramenta para, se a gente quisesse acabar a prova aqui. A ferramenta é essa. Aí com isso, o que eu vou provar para vocês é esse negócio aqui. F, que é o Riemann-Lebesgue. Riemann-Lebesgue. F, já bem R, é Riemann integrável, C e somente C, F, é limitada, e o conjunto dos pontos em que F é descontínua tem medida zero. Mas não se preocupem, eu não vou precisar falar de teoria da medida. Tá? Senão eu ia precisar de um outro curso só para isso. Tá? Mas então, ó, isso eu faço na primeira metade da aula de segunda-feira. Aí eu explico para vocês o que é medida nula na outra metade. E aí, quarta e sexta vai ser para provar um lado e outro. E aí, acabou os teoremas fodidos do curso. Os teoremas mais pesados são esses. O resto vai ser aplicaçãozinha, truqueirinha, nada nessa mão, coisinhas assim, vai ficar suave. Esse é o ponto mais difícil do curso. De análise 2. Tá? Mas é isso. Valeu, obrigado por terem vindo numa sexta-feira.